3 anos atrás, eu decidi investir em euro pela primeira vez morando na Europa. É óbvio que eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo. Primeiro, eu comecei no mundo das criptos e fiquei por lá por mais ou menos 2 anos. Depois disso, tentei corretoras diferentes na Europa, escolhi ativos errados e bati a cabeça com os impostos. É justamente isso que eu quero compartilhar com você hoje, todos os bastidores da minha história. O que funcionou, os erros que ninguém me contou e, é claro, os atalhos que eu gostaria de ter encontrado antes e não encontrei. Se você ficar comigo até o fim, eu vou te contar como evitar todos esses tropeços e como sair daqui com clareza. A minha porta de entrada para os investimentos foi através do mundo cripto. Na época, parecia o caminho mais acessível. Abria a corretora, comprava e pronto. Era rápido, moderno e aí eu mergulhei mais a fundo, começando a fazer estratégias dentro da blockchain. Porém, eu não fazia ideia de como lidar com a volatilidade. Eu achava que eu estava preparada. Em um dia, me senti um gênio. No outro dia, eu achava que eu tinha feito tudo errado. Era uma montanha russa que ninguém tinha me explicado. E foi aí que eu percebi a primeira grande armadilha de todas. Não adianta só investir, você precisa de preparo emocional para lidar com a volatilidade do mercado. Sim, são muitos altos e baixos, principalmente no mundo cripto, e você tem que estar preparado para lidar com isso. Se você não tiver preparado essa base, qualquer oscilação vai te tirar do caminho. O lado bom é que essa fase me ensinou muito. Eu entendi que existiam oportunidades incríveis, mas também entendi que eu precisava de equilíbrio e previsibilidade. Foi justamente isso que me levou a buscar o mercado tradicional. Foi ali que eu descobri que eu poderia construir patrimônio de forma segura e consistente, com muito menos volatilidade se comparado ao mercado cripto. Depois de 2 anos vivendo a montanha-russa do mundo cripto, eu decidi, eu precisava de algo menos volátil. Eu queria e buscava estabilidade, algo que me desse previsibilidade, algo que eu pudesse confiar por anos. Foi aí que eu comecei a buscar informações de como investir no mercado tradicional. E foi aí que eu tive a minha segunda grande frustração. Quase tudo que eu encontrava em português era focado no Brasil e algumas poucas exceções eram focadas nos Estados Unidos. Aí eu pensava, tá, eu moro na Irlanda, como que eu faço daqui? Procurei conteúdo em inglês, achei algumas opções que falavam sobre investimentos na Europa de modo geral, todos muito voltados para ETFs e mercado europeu como um todo. Fui para o ChatGPT, parecia que eu estava montando um quebra-cabeça sem manual. Eu não tinha nenhuma clareza de onde cada peça de informação que eu encontrava se encaixava. Disso veio uma outra dúvida. Qual o primeiro passo? Qual é a corretora que eu devo escolher? A DeGiro era muito famosa e tinha muita propaganda, e aí eu resolvi baixar e tentar utilizar a plataforma. A plataforma parecia um labirinto de tanta informação. Eu senti um pânico de ver tudo aquilo e não saber como entender, como interpretar, o que comprar, que eu já pensei, pronto, não vou investir. Porém, continuei pesquisando até que eu encontrei um vídeo falando sobre a Trade Republic e eu pensei, por que não tentar essa corretora? Eu baixei o aplicativo e pensei, será que dá para ser tão simples assim? E a resposta foi que dava sim. Foi na Trade Republic que eu comprei o meu primeiro ETF do S&P 500. Eu estava feliz da vida, eu achei que eu tinha encontrado a solução perfeita. Um único ETF, centenas de empresas americanas qualificadas, já que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos nesse ETF, tem muita inovação lá dentro, é o mercado mais forte do mundo, tem um histórico de retorno de longo prazo entre 8 e 10% ao ano. E foi aí que veio, na verdade, a minha terceira armadilha, onde eu achar que um único ETF vai resolver todos os meus problemas.
Só depois que eu comecei a entender mais em detalhes os impostos na Irlanda, sobre a diversificação internacional e sobre estratégias de alocação também, que eu entendi que o S&P ele era sim um ETF muito bom, mas não era o suficiente para minha realidade europeia. E lá estava eu, toda empolgada com o meu ETF do S&P 500, achando que eu tinha encontrado a fórmula mágica: diversificação, retorno histórico e tudo certo. E aí veio o momento da realização de verdade. Eu não tinha entendido direito como funcionavam os impostos na Irlanda. E eu não tinha entendido direito o que era diversificação internacional. Um resumão aqui para você. Na Irlanda temos um imposto chamado DIM Disposal, e ele é de 41% sobre os ganhos do ETF. Então, em qualquer momento que você vender o seu ETF, você paga imposto de 41% lá para o revenue. Porém, se você não vende o seu ETF, depois de 8 anos, você tem que pagar imposto como se você tivesse vendido ele, ou seja, você não realizou lucro. Mas o governo faz você pagar imposto como se tivesse realizado. Foi aí que veio o meu primeiro choque. Como assim eu vou ter que pagar imposto mesmo sem realizar lucro? Isso é um absurdo. Além disso, eu percebi que focar só no S&P 500 seria estar muito exposta à economia americana. Eu não estava diversificada de verdade. É um ótimo ETF, mas eu moro na Europa. Eu precisava de uma estratégia e de uma realidade que refletisse aquilo que eu vivo no velho continente. Eu precisava de algo global, eu precisava de equilíbrio na minha carteira. A terceira armadilha que eu aprendi na prática foi essa: achar que eu deveria escolher um único ETF sem pensar em impostos e sem realmente pensar em diversificação, apesar de, no primeiro momento, eu ter achado que eu estava pensando nisso. Essa ingenuidade que eu tive poderia ter me custado muito caro e também poderia ter atrasado muito o meu crescimento. E foi assim que, depois de montar uma carteira mais equilibrada, de me desfazer de todos os meus ETFs e também mais preparada, de acordo com os impostos do país que eu vivo, que é a Irlanda, que eu pensei: agora sim, agora eu estou preparada para todos os cenários. Só que uma coisa talvez ninguém te conte, ou se te conta, você ignora: o mercado vai cair. Isso é renda variável. E quando o mercado cai, isso dói, viu? Eu lembro de abrir a minha conta e ver a minha carteira muito negativa. Para muita gente, esse é o momento que bate pânico, que vende tudo no desespero. Porém, a minha experiência no mercado cripto me deu um aprendizado extremamente valioso, que foi lidar com a volatilidade. Em vez de entrar em desespero quando o mercado caiu, eu simplesmente continuei seguindo o meu plano mensal de aportes. Inclusive, já fiz um vídeo aqui no canal onde eu mostrei qual era o racional de investir em um dos REITs, que chama Equinix, que tem na minha carteira, e por que eu estava investindo nele em um momento de queda de quase 20%. Eu entendi que consistência é muito mais poderoso do que a emoção do momento. E a quarta armadilha é justamente essa: é não se preparar para os tombos do mercado. Até porque não é só sobre saber escolher bons ativos e montar uma boa carteira, mas é também sobre ter disciplina e continuar seguindo seu plano, mesmo quando tudo parece estar dando errado. Depois dessa trajetória, cripto, corretoras, ETFs, impostos, quedas de mercado também, eu percebi uma coisa: eu tinha perdido anos tentando juntar peças soltas para montar o quebra-cabeça. YouTube em português com conteúdos do Brasil e dos Estados Unidos, conteúdo em inglês de pessoas que moram na Europa, alguns poucos conteúdos em português para pessoas que também moram na Europa. No fim, a verdade é que eu consegui, sim, montar a minha carteira em euro. Mas esse processo foi longo, foi cansativo e cheio de dúvidas por todo o caminho. E no fim das contas, a quinta armadilha é essa: você não precisa aprender tudo sozinho. Isso atrasa o seu crescimento, isso aumenta a sua insegurança e pode até te fazer desistir no meio do caminho.
Foi justamente por isso que eu decidi transformar essa experiência em um curso estruturado, para encurtar esse caminho, para guiar você no passo a passo. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa jornada é que não precisa ser complicado, mas também não dá para caminhar às cegas. Eu cometi erros, eu perdi tempo, eu me senti sozinha em muitos momentos, e é justamente por isso que eu decidi criar o Investindo Sem Fronteiras. Esse curso é o atalho que eu gostaria de ter encontrado 3 anos atrás. Em 8 semanas, eu vou te guiar para você sair do zero até conseguir montar a sua primeira carteira de investimentos em euro. Isso com clareza, com confiança e segurança. E não é só sobre técnica. Eu também vou te preparar emocionalmente para que você consiga lidar com o mercado nesses momentos de queda. Eu não quero que você desista da sua jornada no primeiro momento de volatilidade. E se você se identificou com a minha história e não quer perder anos tentando sozinho, entra já na lista de espera do curso. Essa vai ser a primeira turma. Eu não sei quando eu vou abrir uma segunda turma e se eu vou abrir uma segunda turma. As vagas são limitadas, porque eu quero focar em qualidade dos alunos, eu quero ter um acompanhamento de perto com você. E o link tá aqui na descrição, e quem entrar na lista de espera vai ter prioridade para entrar na primeira turma. E foi assim que eu comecei, sem ter ninguém para me guiar. E você não precisa repetir esse caminho. Se eu conseguir, você também consegue, só que dessa vez você não precisa fazer sozinho. E é isso, eu vou ficando por aqui e até uma próxima!